Torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama, às 6 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. Vasco da Gama e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada de Campeonato Brasileiro, um jogo decisivo, um jogo muito importante para o Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro. Uma partida, meu amigo torcedor, que pode definir de vez o atual momento do Vasco. Não é uma partida com a mesma pressão que o Vasco enfrentou a equipe do Fortaleza nessa última quarta-feira em São Januário, pois se contra o Fortaleza era uma partida em que, caso o Vasco perdesse, iria terminar a rodada na zona, e caso vencesse, teria como grande bonificação apenas a não permanência ou o não retorno à zona do rebaixamento. Esse jogo de hoje, com o Vasco já chegando para enfrentar o Internacional longe do G4, longe do Z4, uma vitória aproxima o Vasco da Gama da parte de cima da tabela. Pode fazer com que o nosso Cruz Maltino termine esta rodada dentro da zona de classificação para a Copa Comebol Sul-Americana. E até mesmo, dependendo dos resultados que a gente vai comentar aqui a vocês, o Vasco pode terminar exatamente com a mesma distância para o Z4 e para o G6. A gente vai falar sobre isso, uma informação muito legal que anima o torcedor vascaíno nesta manhã de domingo. Além dessas, muitas outras novidades. É de fato um Acorda Vascão que já chega aqui bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muita vascainidade para todos vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te falo aqui agora, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, para fechar o nosso dia com o terceiro e último vídeo, saindo sempre pela parte da noite. Então, se inscreva, ajude o nosso crescimento, deixe seu like, curta o vídeo, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vambora, então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, com vocês, né, este Acorda Vascão. Antes de entrarmos no assunto sobre esse Vasco da Gama Internacional, eu quero falar sobre algumas informações que surgiram nestas últimas horas e eu, como alguém que traz notícia do Vasco da Gama, eu jamais poderia comentar esse assunto com vocês. O nosso vídeo, o Boa Noite Gigante, salvo engano, de sexta-feira, a gente colocou na mesa informações sobre dívidas que o Vasco da Gama vinha fazendo no mercado e principalmente a mentalidade limitada das pessoas que trabalharam no Vasco da Gama durante esse período recente. Eu falo esse pensamento limitado através dos gatilhos contratuais que o Vasco da Gama vinha fazendo. Por exemplo, um gatilho contratual com o técnico Álvaro Pacheco, que daria a possibilidade automática de uma renovação caso o Álvaro conseguisse apenas a permanência do Vasco na Série A. Isso mostra o pensamento pequeno, o pensamento de que a permanência é um lucro, permanência é o objetivo. E a gente sabe muito bem que isso não é ser Vasco. Além do Álvaro Pacheco, a informação sobre o João Vitor, né? Um atleta que foi comprado pelo Vasco da Gama pelo valor original de 30 milhões de reais, mas foi colocado no seu contrato um gatilho que teria aí mais uma parcela a ser paga ao Benfica caso o Vasco da Gama permanecesse também na elite. Então o Vasco teria que pagar mais 12 milhões de reais ao Benfica e terá que pagar caso o Vasco permaneça na Série A. É muito pensamento pequeno. E menos pior se fosse apenas o pensamento pequeno e tivesse competência. Mas o problema é que é um pensamento pequeno e é também uma incompetência. Esse foi o grande problema do Vasco da Gama nesses últimos anos. E por que eu digo isso? Porque a incompetência está nítida. A gente falou a vocês agora 2 exemplos. A gente pode olhar para a tabela do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente pode olhar para as contratações que o Vasco da Gama fez. A gente pode olhar para a folha salarial do Vasco hoje, que é de G5, mas o Vasco está lutando para não cair. E foi assim também no final do ano passado. Então é realmente um Vasco da Gama que nesses últimos anos demonstrou incompetência e um Vasco da Gama desconexo da sua grandeza. E essa incompetência, ela se mostra e se prova a cada dia mais. Porque ontem a gente simplesmente teve a informação de que vem uma empresa, nesse momento, cobrando o Vasco da Gama, a SAF, no valor de
15 milhões de reais. Esse valor se refere a uma consultoria prestada no ano de 2022, quando houve-se a transformação do Vasco, no caso associativo, para o Vasco Empresa e a venda para o grupo norte-americano 777 Partners. Sabe qual é o mais engraçado? Ontem foi-se divulgado que essa empresa de consultoria, que cobra 15 milhões de reais do Vasco da Gama, ela fez um trabalho em 22 por o Vasco, foi criada em 21 e tem um capital social de 50 mil reais. Isso tá a cara do problema. Eu não posso chegar, bater na mesa e dizer que é um problema. Eu não posso chegar, bater na mesa e dizer que é fraude, porque a gente não tem comprovação disso. Isso é até um crime. Mas tá a carinha do problema, tá o jeitinho do problema. Uma empresa que é criada no ano anterior, 2021, em 2022 ela está prestando um serviço de consultoria para uma das vendas mais importantes da história do futebol brasileiro e tem um capital social de 50 mil reais e cobra pelo seu serviço 15 milhões de reais. Se alguém olha para isso e acha que isso é algo normal, me desculpe, precisa rever algumas coisas que estão acontecendo. Volto a repetir, eu não tenho competência para bater na mesa e afirmar absolutamente nada, mas para bom entendedor meia palavra basta. E que está estranho, tá muito estranho o que rolou durante todo esse processo. Mas agora é bola para frente. E o Pedrinho tem a responsabilidade de averiguar os fatos e tem a responsabilidade de trazer à tona tudo o que foi feito durante esse processo de venda. E ele tá afim, tá no foco, tá querendo. Isso fica nítido através da postura do próprio Pedrinho com relação ao elenco, ao Vasco e também a São Januário. A gente vai desconectar um pouquinho desse assunto que a gente vinha trazendo agora, nesse momento, mas é importante a gente ver essa mudança que acontecerá em breve em São Januário, daqui a poucos meses, e comprova mais do que nunca essa mudança, a grandeza que o Pedrinho tem para o Vasco da Gama. Inicialmente, um projeto de 47 mil torcedores, vai passar para um projeto de 57 mil pessoas. Pedrinho conversou com o arquiteto Sérgio Dias, o grande responsável por desenvolver esse projeto da reforma do nosso Caldeirão durante a gestão de Alexandre Campelo, e foi-se conversado sim sobre a possibilidade dessa mudança, um aumento, né, na capacidade do estádio, que vai dar uma possibilidade maior para mais pessoas dentro de São Januário ficarem em pé. Um dos grandes medos e temores hoje da torcida do Vasco, pelo fato do Vasco da Gama ter um estádio com essa atmosfera de caldeirão, uma atmosfera de estádio do povo, estádio do Vasco, na barreira do Vasco, na favela do Vasco da Gama, meu amigo, que é isso, a gente é do povo, a gente é Vasco da Gama. Um dos grandes medos é que o Vasco da Gama gourmetizasse o seu estádio, elitizasse o seu estádio, o que não tem nada a ver com o nosso Vasco. E o Vasco é tão Vasco que o projeto do Vasco da Gama envolve exatamente isso, uma não gourmetização de São Januário, porque foi se desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Dias, além do aumento da capacidade, também o número de lugares de arquibancadas em pé, que vai corresponder a 74% da capacidade do estádio. Antes tínhamos 70%. Hoje em São Januário, 70% da sua capacidade é de arquibancada, ou seja, o restante, 30%, é referente ao setor VIP e ao setor social. Algo em torno hoje de 6 mil lugares sentados e 14 mil lugares em pé. Futuramente isso vai mudar. Com uma capacidade para 57 mil pessoas, a expectativa é que algo em torno de 40 mil torcedores fiquem em pé, enquanto apenas 27 mil fiquem sentados. São Januário, feito pelo Vasco, para o povo, para a barreira, para os torcedores. É assim que o Pedrinho vem tocando esse projeto. E é algo muito legal que foi dito pelo próprio Sérgio Dias, arquiteto que vem desenvolvendo esse projeto para a reforma de São Januário, foi sobre essa mudança que vai acontecer do aumento de São Januário, o fato das arquibancadas serem em pé e até mesmo com relação à acústica. A acústica é um grande problema dentro de São Januário, pois hoje temos um caldeirão, temos um ambiente hostil, temos um torcedor que empurra, que puxa, que grita, que faz do Vasco ser o Vasco. E a gente viu no Atlético Mineiro, por exemplo, uma nova arena, que foi a Arena MRV, que tirou da torcida do Atlético Mineiro esse fato de ser um clube do povo e tirou do fato do Atlético Mineiro ser um clube conhecido por fazer pressão dentro do seu estádio. E uma das grandes críticas feitas pela torcida do Galo é exatamente com relação à questão da acústica, pois a acústica da Arena MRV seria muito ruim. E essa é uma das preocupações também por parte da torcida. E o Sérgio Dias, que participou do podcast Jogo Limpo, falou sobre esse projeto, sobre a estruturação do novo São Januário e sobre o que o vascaíno poderá esperar. Isso sem falar que o projeto do Vasco da Gama é um projeto que vocês não têm noção.
É um projeto realmente do tamanho da história do Vasco. Agora, um detalhe que eu analisei ali, ô Sérgio, por que existem ali espaços para torcedores em pé? Enfim, essa é a essência do Vasco, né? Olhar para todos, né? Permitir que todos participem. Não é só torcedor em pé, né, Hélio? 70% da capacidade é para torcedor em pé, né? Eu fui criado numa época que a gente tinha Maracanã e a torcida em pé. Então, e depois é o seguinte, quando eu vou a algum estádio com um assento, eu fico em pé. Porque é o jogo, é a emoção, é o futebol. Não vai ficar sentado assistindo. Isso eu vejo na televisão. Mesmo assim, na televisão até a gente fica em pé de vez em quando. Então, o Vasco, nesse conceito de proposta de estádio, a prioridade é essa raiz, é essa nossa torcida. É esse torcedor humilde, que é fiel, que é o mais vibrante, enfim, é o que caracteriza essa torcida vascaína. Então a gente tem que fazer uma homenagem a ele. O Vasco passa por dificuldades históricas e tal, mas a torcida não abandona, está sempre presente. Então isso é o carinho, é a retribuição que a gente tem que dar para o torcedor. O estádio é do torcedor, 70% com a capacidade de arquibancada em pé, e o resto camarotes e cadeiras cativas que serão vendidas a um valor de mercado bom, que dá sustentação financeira. Então é o conceito, de novo, de alguns pagando por outros. A gente está contratando especialistas em acústica para aumentar o efeito de sonorização, né, natural, como se fosse uma concha acústica. Então eu vou gritar Vasco aqui, vai sair um Vasco enorme lá do outro lado. Então, a tecnologia. Aí, será que ele vai ouvir os xingamentos ali então, nesse caldeirão? Então, o torcedor vascaíno foi como vocês viram aí, né? O arquiteto Sérgio Dias falando um pouquinho sobre as mudanças que acontecerão nesse novo São Januário. Mas o que o vascaíno quer saber, botei até a mão aqui na frente da câmera, o que o vascaíno quer saber é sobre o jogo de hoje. Porque hoje, às 6 horas da tarde, às 18 horas, Internacional e Vasco e Inter se enfrentam dentro do estádio Beira-Rio. É um jogo decisivo por isso. Vai aparecer aí na imagem a você a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está na 14ª colocação do Brasileirão com 14 pontos conquistados. O Vasco está nesse momento a 2 pontos à frente do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e está 2 pontos atrás do Criciúma, que é o primeiro time dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Então hoje, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, qual é a situação do Vasco? O Vasco está no meio do caminho para chegar à Sul-Americana, mas também no meio do caminho para cair e voltar à zona do rebaixamento. É um jogo um pouco melhor do que na semana passada. Na semana passada, o Vasco iniciou a rodada com exatamente o mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, que à época era o primeiro time dentro da zona. Então, uma derrota do Vasco na semana passada contra o Fortaleza colocaria o Vasco da Gama dentro do Z4. Hoje a situação é outra. Uma derrota, o Vasco dificilmente voltará. Para o Vasco voltar hoje para o Z4, o Cuiabá teria que vencer, o que acabou não acontecendo, inclusive perdeu, aliás, empatou para a equipe do Flamengo ontem, com a equipe do Flamengo. O Corinthians teria que vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão, que eu acho muito difícil, um jogo que vai acontecer agora às 4 horas da tarde. Além disso também, o Vitória teria que vencer a equipe do Criciúma, um jogo que acontecerá hoje, um pouquinho depois do Vasco, às 6h30 da tarde, dentro do Barradão, o que poderá até acontecer. Grêmio teria que vencer a sua partida contra a equipe do Juventude dentro do Alfredo Jaconi, um jogo difícil que acontece no Rio Grande do Sul, e o Atlético Goianiense teria que vencer o jogo contra o Atlético Paranaense, o que é um jogo dificílimo. Todos esses resultados teriam que acontecer para o Vasco voltar para o Z4. Pelo menos desses todos que eu citei, dos 4 jogos que eu citei, 2 teriam que vencer para o Vasco voltar à zona do rebaixamento. Que eu volto a repetir, olha, as 3, né, teriam que vencer, o que eu acho muito difícil de acontecer. Então a chance hoje do Vasco voltar ao Z4 após o término dessa rodada é mínimo, mas o Vasco está ali no meio. E uma vitória hoje do Vasco, qual é a situação? Poderá colocar o Vasco dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, com 17 pontos. E se olharmos para a tabela, olha o número de pontos do Atlético Paranaense. Mira aí o sexto colocado, 22. Se o Vasco vencer, o Vasco vai a 17 e ficará a 5 pontos de distância do G6. E olha o número de pontos do Corinthians, 12. Se o Vasco vencer, vai a 17. Fica 5 pontos de diferença do Corinthians. Então o Vasco vencendo hoje, ele media a tabela. Hoje o Vasco media a Sul-Americana com a zona. O Vasco vencendo essa rodada, vencendo o jogo de hoje contra o Inter, o Vasco mediará
o G6, que é a zona de classificação para pré-Libertadores do Z4. É um jogo importante para isso. O Vasco vencendo hoje traz moral, traz grandeza e traz o sonho de uma Libertadores em 2025. E quarta-feira que vem tem Vasco e Corinthians em São Januário. O Vasco vencendo hoje o Inter, ele chega gigante para enfrentar o Corinthians dentro do Caldeirão. Mais de 15 mil ingressos já vendidos, uma atmosfera assim que deve ficar inacreditável no nosso São Januário. Mas o que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco, ele divulgou a sua lista de relacionados com algumas mudanças, tá? E a gente vai trazer aqui a vocês. O elenco chegou ontem, muito tarde, inclusive, em Porto Alegre, por volta das 10h30 da noite foi o horário que o elenco chegou no Rio Grande do Sul. E o Vasco vem, sim, com algumas novidades nessa lista. Dentre elas, a ausência de Pablo Galdamez. Pablo Galdamez foi liberado pelo departamento de futebol do Vasco da Gama, não foi relacionado. A princípio ele iria sim ser relacionado para esse jogo, porém a avó do Pablo Galdamez acabou falecendo. Então exatamente por esse motivo o Vasco liberou o volante para não estar junto com o grupo. E o Vasco da Gama, além da ausência, né, de Pablo Galdamez, conta ainda com mais outras 3 ausências muito importantes. João Vitor, Estrela e Payet. O João Vitor teve uma lesão parcial do ligamento colateral lateral após um choque de forte intensidade contra a equipe do Botafogo no Clássico em São Januário no sábado retrasado. Fez exame no domingo passado, iniciou o tratamento junto ao DESP, vai desfalcar o Vasco ainda por mais 5 semanas. O Estrela apresentou uma alteração anatômica congênita, ou seja, um problema que ele já nasceu com ele, conhecido como variante discoide, e vai necessitar de uma cirurgia de estabilização do menisco. Uma cirurgia que vai ser realizada nos próximos dias. O Vasco sugeriu isso, a família dele estava pensando, porém aceitou já essa sugestão do Vasco da Gama, e há um período de recuperação de 3 meses para o Estrela, o que ele voltaria apenas no mês de outubro. Vai perder quase toda a temporada de 2024, onde ele estava muito bem. Momento crescente, oportunidade profissional, gol contra o São Paulo, talvez seria a hora, né, do Estrela profissional. Vai ter que passar por esse processo cirúrgico. E o Payet também não viajou com o grupo. Teve aí diagnosticado um edema em um músculo posterior da coxa esquerda de leve intensidade, mas também não estará à disposição hoje do técnico Rafael Paiva. Então, assim, são muitos desfalques, muitas ausências, além do Paulinho e do Jair, né? Dos jogadores aí que já não constam na lista de relacionados há muito tempo. Então, Paiva, ele tem que quebrar a cabeça para entrar em campo hoje contra a equipe do Internacional. Além do que, né, desses jogadores por lesão, o Vasco não conta para a partida de hoje Lucas Piton, conta terceiro cartão amarelo. Não conta com o Hugo Moura, porque também levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Não conta com Maicon, que também levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O Vasco da Gama não conta com o David, que também levou o terceiro cartão amarelo. Aliás, perdão, o David ele não enfrenta hoje o Inter por conta da questão contratual. Veio do empréstimo do Inter. Lá no empréstimo ele não pode jogar. Então, assim, o Vasco está cheio de desfalque, meu amigo. O Vasco hoje enfrentará o Internacional na força e no pensamento do técnico Rafael Paiva. E para esse jogo, é com a base, meu amigo torcedor. Dos 24 relacionados, 10 são crias. Dentre eles, Eric Marcos, uma figura já conhecida. JP, uma figura que também vem sendo conhecida. O garoto Ryan, vascaíno, também já conhece, já atuou em algumas partidas no profissional. Leandrinho, jogador que marcou o gol contra a equipe do São Paulo em São Januário. E agora a gente vai para as novidades. Pablo, goleiro que vem para ser o reserva do Léo Jardim. Felipe Gabriel, outro goleiro que também vem para estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Os zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo. O meio-campo Lucas Eduardo e Breno Lopes, um dos grandes destaques, inclusive, das categorias de base. Alô, torcedor vascaíno, de olho no Breno Lopes. Breno Lopes é um atacante, atleta que nessa última Copa Rio Sub-20 brilhou na decisão. É um jovem jogador de apenas 16 anos de idade que brilhou na final da Copa Rio Sub-20 contra a equipe do Flamengo. Ele foi observado em 2022 pelo Departamento de Captação do Vasco, quando ele ainda atuava no Paraná com a camisa do Azuris. Chegou ao Vasco em março do ano passado, 23, jogou pelas categorias Sub-16, Sub-17, marcou 6 gols em cada categoria, foi inscrito na Copinha desse ano, chegou a não viajar, mesmo sendo inscrito, assinou o primeiro contrato profissional com o Vasco em janeiro desse ano de 2024, tem um contrato até janeiro de 2027. E já nesse ano de 2024, pelo Sub-17 ele marcou 4 gols e deu 3 assistências. E pelo Sub-20 ele marcou outros 3 gols. Na Copa Rio Sub-20, onde o Vasco venceu a equipe do Flamengo e foi o grande campeão, o Bruno Lopes brilhou, tá?
Com 16 anos ele brilhou no sub-20, marcando um gol e dando 2 assistências na goleada sobre o nosso rival pelo placar de 4-1. Então, de olho nele. Técnico treinado pelo Rafael Paiva no sub-20. Não se surpreendam com a ausência de David, com a falta de opções para o setor ofensivo de Bruno Lopes surgir com uma posição, com uma peça à disposição do técnico Rafael Paiva. Além dele também temos outros, né? Temos aí o Lucas Eduardo, que é também um baita de jogador, um meio campo de muito destaque de seleção brasileira, mas o Paiva terá que quebrar a cabeça para achar esse time titular do Vasco, que deve ir a campo assim, ó: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Vitor Luiz formando o quarteto defensivo, Matheus Carvalho, Esforça ou Zé Gabriel e JP no meio campo, Adson, Verrete, e fica a dúvida para a ponta esquerda, ou Ryan, ou Puma, ou Rossi. Eu acho que o Paiva deve ir com o Ryan, é um cara que gosta de acreditar na base, e o Marcelo Santana deixou muito bem claro na entrevista coletiva exatamente sobre a base. Se tá na dúvida, ou é um jogador da base ou um do profissional, tá 50%, coloca sempre o da base. Essa é a mentalidade, né, do Marcelo Santana, e pensando em Ryan. No ano passado, o Ryan foi o ator do gol do Vasco da Gama na derrota, o único gol marcado pelo Vasco no Beira-Rio pelo placar de 2-1. Foi gol dele, então talvez ele reviva esses momentos no Beira-Rio hoje, às 6 horas da noite. Tá animado, torcedor? Hoje vai dar Vasco ou não vai? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. O primeiro vídeo apenas desse domingão. Já já estaremos de volta, contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui. Saudações vascaínas. O que você...